Olá, gente. Gostaria de deixar para a meditação de todos nós e levar você a refletir a respeito daqueles que nós temos recebido na nossa embarcação, na nossa casa, na nossa comunidade, né? Se temos prestado atenção nessas pessoas que têm nos cercado, que têm chegado de surpresa, porque coisas, né, más pode vir através dessas pessoas que em algum momento, né, entraram na nossa embarcação, entraram na sua condução e você nem mesmo sabia quem era, nem de onde vinha, nem para onde ia. E nós vemos isso, Jonas capítulo 1, no versículo 3, diz assim, ó: Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarse, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jonas, um profeta do Senhor, enviado para poder ir em Nínive para pregar a sua palavra, porque a maldade daquele povo tinha subido até a presença do Senhor, mas o Senhor, com a sua grande misericórdia, sua bondade, ia alcançar aquele povo. E Jonas, por sua vez, por querer que aquele povo pagasse pelos seus pecados, que o Senhor aplicasse a sua ira sobre aquele povo, ele simplesmente, né, deu as costas para o chamado, para a ordem do Senhor e vai fugir dos olhos do Senhor. Só que dos olhos do Senhor ninguém foge. E quando, né, ele vai fugir, diz que ele vai descer para a cidade de Jope, vai pegar ali um navio, né? E quando ele entra neste navio, o próprio Senhor vai fazer soprar, né, um forte vento sobre o mar. Vai cair uma tempestade muito violenta que o barco, aquela embarcação, vai ameaçar arrebentar-se. E todos os marinheiros que estão ali naquele barco, eles começam a se preocupar, a tirar as cargas, né, de dentro dessa embarcação, para o barco ficar mais leve, né, a desfazer, jogar no mar. Agora imagina, né, aquelas cargas eram riqueza, eram os bens daquelas pessoas, né, talvez pessoas ali passaram meses, anos e anos trabalhando para poder adquirir aqueles bens e agora está tendo que desfazer, porque um homem deixou de fazer a vontade do Senhor, está fugindo do Senhor para poder fazer, né, cumprir com seus próprios desejos. O fato, né, desse homem, né, pessoas desconhecidas estarem, né, nessa embarcação, uma pessoa desconhecida estar nessa embarcação e em desobediência e em pecado, porque ele estava desobedecendo uma ordem explícita do Senhor aqui, fez com que essa tempestade viesse. E fosse necessário esses homens se desfazer daquilo que o pertencia. Tu vê que Jonas aqui, né, a palavra não nos diz que ele está com alguma coisa, ele não tem o que perder, né? Apenas a sua vida, se por acaso fosse morto, né, sem cumprir, né, ao propósito do Senhor, né? E ele não, em nenhum momento, né, a Bíblia diz que ele está ali preocupado com o que está acontecendo, nem tem algo para se desfazer. E é interessante que esses homens, né, dizem que enquanto eles estão ali atirando essas cargas, jogando fora, para poder aliviar o peso do barco, para que eles não venham se sucumbir, para que eles não venham naufragar, Jonas, né, tinha descido ao porão e estava ali deitado e dormia profundamente. Então, tu vê que a pessoa que estava, né, errada, a pessoa que estava desobedecendo ao Senhor, a pessoa que estava com sua vida desconcertada, ela estava ali dormindo sossegado, estava tranquilo, né? E quantas vezes nós nos deparamos com situações exatamente desse jeito? Nós acabamos trazendo para dentro do nosso círculo, trazendo para nosso meio, né? E aceitando no nosso meio pessoas que nós não conhecemos, não sabemos como que é a vida dessa pessoa e muitas vezes acabam trazendo a desgraça para o meio da nossa família, desgraça para dentro da nossa casa, desgraça, né, para dentro da sua empresa ou de uma qualquer outra coisa, porque recebemos de qualquer forma, queremos abraçar, mas não conhecemos, não temos que rejeitá-los, porque a Bíblia não nos ensina a rejeitar, mas nós temos que ter o discernimento, nós temos que ter a sabedoria e em todo instante estar pedindo a direção do Senhor para ver qual é a vontade do Senhor, para que Ele nos oriente, para que Ele abra os nossos olhos, para que nós não viemos tomarmos atitudes precipitadas que venham fazer com que nós perdemos, né, coisas especiais.
que venha fazer com que coloque as nossas vidas em risco, a nossa casa em risco, porque aí, né, no seguir da história, a Bíblia diz que esses marinheiros vão combinar entre si, vão começar a lançar sorte. E quando eles lançam a sorte cai sobre quem? Sobre Jonas, porque Jonas estava errado. Jonas estava no lugar errado. E às vezes, quando nós nos encontramos em lugares errados também, né? Nós colocamos vidas de outras pessoas em risco. Às vezes nós deixamos de fazer o propósito do Senhor, deixamos de cumprir com a vontade do Senhor, e essa desobediência nos faz colocar em risco a vida de outras pessoas inocentes. Foi o que Jonas aqui estava fazendo. E esses homens então vão aproximar dele e perguntam: de onde você vem? Qual é a sua profissão? Qual é a sua terra? A quem você pertence, né? E Jonas então vai dizer quem ele é, vai revelar a sua identidade. Só que no momento que Jonas finalmente revela a sua identidade, aqueles homens já tinham perdido muitas coisas, né? Já tinham jogado muitos bens, né? Muitas coisas de valor pelo mar, né? Para poder sobreviverem, né, o desespero, né, daquelas pessoas que estavam ali naquela embarcação. E então e é interessante a gente ver que a Bíblia diz que quando Jonas revela para aqueles homens quem ele era, é interessante que esses homens vão ficar apavorados, porque eles sabem, entendem que o motivo aquela tempestade não está sendo causada por acaso, mas é por causa da ira do Deus deste hebreu que está sobre aquele lugar. E é interessante que eles vão ter compaixão. Quando ele manda jogar no mar, lançar ele no mar, eles não querem. A Bíblia diz que eles vão tentar remar ao contrário para poder sair daquela situação, mas não vai conseguir. É assim que a gente se encontra às vezes, né? A gente vê as coisas desabando ao nosso redor, a gente vê coisas acontecendo que a gente tenta compreender, Senhor, mas por que isso? E mesmo nós já tendo encontrado o erro, encontrado a causa daquele sofrimento, encontrado a causa, né, para aquele desastre que está acontecendo, nós nos compadecemos e queremos remar ao contrário. Só que se nós remarmos ao contrário, nós não vamos chegar a lugar algum. Não adianta, é necessário que o mal ele seja retirado para que o Senhor possa trabalhar, porque a tempestade só cessou quando esses homens pegaram Jonas e lançaram no mar, mesmo com o coração doendo, mesmo apertado, porque eles, na cabeça deles, né, claro, qualquer uma pessoa, ao lançar no mar, não teria escape, não sobreviveria. Só que o Senhor tinha um propósito sobre a vida de Jonas e ele tinha que cumprir este propósito ainda. E quando eles lançam, a Bíblia diz que um grande peixe o devora, né? E ele vai ficar 3 dias ali no ventre daquele peixe, até ele se tocar e fazer o que o Senhor tinha mandado, decidir fazer o que o Senhor tinha mandado. Então nós aprendemos com isso que é necessário, que nós tenhamos muito temor, né? Que nós possamos obedecermos ao Senhor e à sua palavra, ser tementes ao Senhor, porque o nosso desvio de conduta, né, o nosso desleixo espiritual, nós brincarmos de servir ao Senhor, nós brincarmos, né, com as coisas celestiais, nos traz grande risco e sérias consequências, não só para a nossa vida quando nós deixamos de obedecer e temer ao Senhor, como para a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Que nós possamos nos esforçarmos, pedirmos força ao Senhor, para que nós possamos cumprir com seus desejos, com seus propósitos, sem sermos covardes, né? Que nós possamos pedir a Deus força, para que nós possamos trabalhar na sua seara, sem fracassarmos, sem olhar para trás, porque o Senhor diz que o trabalhador que olha para trás, ele não é digno, né, de alcançar, de entrar no reino dos céus. Então, que a gente possa não retroceder, mas buscar no Senhor força para que nós possamos continuar firmes, né, e não olharmos, né, para as circunstâncias, nem para os meios, porque o Senhor, ele conduz tudo, e quando o Senhor está na direção, né, tudo vai bem. Independente do resultado, nós sabemos que foi feito segundo a direção do Senhor. Então, que você possa guardar essa palavra no teu coração e pensar bem em quem você tem colocado na tua embarcação, quem está na tua casa, quem você tem recebido no meio da família, os problemas que têm acontecido, o vento que tem soprado, você já parou, orou, pediu para o Senhor discernimento e entendimento para compreender o que tem acontecido? Se você ainda não fez, faça isso.
né, para que o Senhor então possa te dar o livramento, que o Senhor possa lhe abençoar, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e buscarmos aprender, tirar dela lições para a nossa vida, para que nós possamos, né, sermos vitoriosos em nossas decisões, amém? Que o Senhor possa lhe abençoar.